a CPI da pandemia e o seu microfone que apresentou problema, eu vou te passar 30 segundos para você falar sobre o questionamento em função das investigações da CPI e depois eu gostaria que você emendasse para falar justamente do resultado dessa pesquisa. Perfeito, William. Como eu estava falando, existe nessa questão da pandemia uma instrumentalização política terrível que aconteceu por parte de Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros. Eles simplesmente não tinham interesse algum de procurar, verificar o que aconteceu com as verbas federais na sua destinação final para as prefeituras e governos estaduais. Fizeram um palco político, sempre aduzindo que defendiam a ciência e completamente anticientífico, desrespeitoso para cientistas sérios, para pessoas de renome e para a população que teve que ver esse espetáculo circense durante meses. Com relação ao cenário eleitoral, parece que ele é uma reprodução exatamente do espetáculo circense da pandemia e eu vou fazer o paralelo da seguinte forma. Eu vejo nos candidatos que apareceram na pesquisa a ideia, pelo menos a vontade de querer disputar uma eleição sem qualquer tipo de chance. Daí eu tento entender se isso daí é uma reprodução mal feita do que foi Cabo Daciolo, Marina Silva, Geraldo Alckmin há 4 anos, ou se eles realmente acham que existe aí uma possibilidade de fazer o nome deles numa pré-campanha fadada ao fracasso. Eu vejo Dória, eu vejo Moro, Ciro Gomes, André Janone. Imagina, André Janone tem a mesma coisa que o João Dória e ninguém conhece André Janone. Ele aparece na pesquisa e é uma figura aí completamente desconhecida. Então, me deixa muito curioso como as pessoas têm se portado diante de uma situação de pré-campanha partidária, porque nas ruas a gente não vê essa empolgação. Também quando a gente fala em Lula, Bolsonaro, a gente não vê empolgação do pessoal do PT, a gente vê sim uma mobilização muito grande em prol do presidente da República. Então eu acho que essas pesquisas têm servido muito mais a um exercício de parcerias político-partidárias do que uma representação real do que está acontecendo no cenário político nacional. É isso mesmo, Zé Maria Trindade? Conta pra gente, qual a sua interpretação sobre essas pesquisas de intenção de voto? Em primeiro lugar, eu não brigo com pesquisas, São várias empresas, eu não gosto da palavra instituto, porque não são institutos, são empresas que têm a sua reputação e são dirigidas por pessoas que pensam diferente. Eu conheço pelo menos metade dos donos dessas empresas, conheço as pessoas e acho que não dá para brigar contra pesquisas, Mas só que é o seguinte, essas pesquisas elas não são definitivas. Em primeiro lugar, olhando o histórico, nenhum presidente eleito estava na frente em fevereiro, no ano anterior à eleição. Então, há muito o que acontecer. São fotografias de momento. A gente vê aqui, Kalina, pesquisas muito mais, vamos dizer, detalhadas e que às vezes não são publicadas, que não são registradas no Tribunal Superior Eleitoral, sobre o pensamento do eleitor. E governadores estão fazendo ali pesquisas. Se eu for para Bolsonaro, como é que eu fico? Se eu for para Lula, como é que eu fico? Se eu for para o Dória, se eu for para o Moro, assim por diante. Então, existem pesquisas de várias linhas, exatamente tentando entender a cabeça do eleitor. Esse resultado aí mostra, segundo aliados do presidente, uma confirmação positiva para ele. Primeiro, a polarização. Lula-Bolsonaro. O eleitor será chamado para o futuro do país escolher entre os dois. Por outro lado, define cristalizada uma linha do presidente Jair Bolsonaro ali em torno de 25% a 30%. Não é pouco, isso é muito, E a partir daí é a campanha eleitoral e a comparação. Ou seja, é uma pesquisa de momento, uma fotografia de momento que não é também definitiva. E é uma indicação clara de polarização. A hora certa da PAN são 2h17. Felipe Bueno. Bom, muitos bolsonaristas não acreditam na realidade dessas pesquisas e acreditam que as perguntas são feitas de uma forma para apresentar um determinado resultado, mas elas estão se repetindo. E o que chama mais a atenção é que nós temos um presidente da República que enfrentou uma pandemia, que levou o dinheiro para os estados, concorrendo com outro que já foi presidente da República, mas foi condenado a mais, ou melhor, cumpriu mais de 580 dias de cadeia, então um ex-presidiário.
Então, me explique, por favor, por que as pesquisas estão aparecendo assim? Bolsonaro precisa rever a sua postura para virar esse jogo? 2 minutos para você. Não precisa rever a postura, mas ao mesmo tempo, se rever a postura, perde esses 28% a 30%, né, que são o eleitorado fiel. Aliás, uma outra pesquisa mostrava que cerca de 20% dos eleitores de Bolsonaro vão ou irão ou querem ir para Lula nessas eleições de 2022. Então é muito sutil. Agora há pouco eu falava, né, da diferença ou da confusão entre ser presidente e candidato ao mesmo tempo. Quando você é presidente, você tem que ser pelo país. Quando você é candidato, você tem que ser por você, né? E Bolsonaro não vai conseguir fugir disso, né? Lula, por mais que tenha sido condenado e tenha na memória da humanidade esses dias todos de prisão, ele teve 2 excelentes governos economicamente e socialmente para o país. Então isso pesa muito quando a maioria da população está se vendo em dificuldades sociais e econômicas. Agora, uma resposta para o Marco aqui, eu já entrevistei muitos candidatos e é incrível como eles acreditam naquilo que eles propõem, né? Tanto no âmbito da presidência da República, como nos governos estaduais, como nas prefeituras. É coisa de deixar o entrevistador maluco. Ou eles mentem muito bem, ou eles realmente acreditam em cada coisa que você não tem ideia. Agora, só para a gente fechar esse assunto, Marco, eu vi que você riu quando o William Travassos disse concorrendo com o ex-presidiário, aquele tal rir para não chorar. É uma situação triste de enxergar a quantidade de pessoas que colocam no palanque eleitoral e como alvo de algum tipo de programa partidário uma pessoa que tem aí o atestado de corrupção, né, pelos tribunais brasileiros. Todo mundo viu o que aconteceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal, acompanhou de perto essa situação. Então, é até uma questão a ser trazida para as famílias brasileiras e para os lares brasileiros sobre moralidade. Quem vota coaduna com corrupção, quem vota num corrupto declarado pelos tribunais brasileiros e que saiu por conta de uma tecnicalidade, né? Sim. Por ter lá prescrito o prazo do Estado para pegá-lo e colocá-lo de volta na cadeia. Então, essa é a questão que vai ser pautada nas eleições. Bom, vamos